E nós continuamos o bate-papo gostoso aqui com o Dr. Jacinto Sanches, cirurgião plástico, extremamente gabaritado e festejado aqui em Mogi das Cruzes. Bondade sua. Ao invés da gente falar agora um pouquinho de cirurgia plástica, eu gostaria de saber da história da cirurgia plástica. Como que o Brasil se tornou um dos países primeiros na cirurgia plástica? A história propriamente da cirurgia plástica vem antes da história da própria medicina, né? Antes de Hipócrates? Há mais de 2000 anos já existe uma descrição em papiros indianos. Existia na Índia, naquela época, uma punição para criminosos, onde se cortava o nariz desses criminosos. E já existiam relatos de reconstrução do nariz. Por incrível que pareça, relatos que mostravam determinado retalho de pele que viria da testa para reconstruir o nariz, que é usado até hoje. Então é uma coisa antiga. É antiga. Quer dizer que o Hipócrates, ele é o pai... Hipócrates é o pai da medicina, claro que é muito antes que isso, mas estou dizendo que antes da medicina ser tratada como uma especialidade formal. Já se fazia antes da existência da figura do médico, muito antes da existência da figura do médico, já se faziam operações plásticas. Operações de lábio leporino, que são deformidades extremamente complexas e deformantes, elas também são tratadas há milhares de anos, né? E o engraçado é que aquelas outras deformidades internas, só mais recentemente que aconteceram avanços nelas. Para ver como a aparência externa também dita a necessidade da invenção de uma forma de resolver isso. Houve um circo que estava se apresentando em Niterói. Sim. Esse circo pegou fogo. Isso. Certo? E por coincidência eu estava no Rio nessa época foi em época de férias. Nos anos 50. Foi no final dos anos 50. No final dos anos 50. E o Ivo Pitangui, que era... Acabado de chegar do estágio dele na Inglaterra e nos Estados Unidos, e não se fazia cirurgia plástica no Brasil como a gente conhece hoje. Eram 2 ou 3 pessoas abnegadas que iam estudar lá fora e começavam o seu serviço aqui no Brasil. A coisa estava engatinhando muito. E como foi esse acidente aí teve uma repercussão muito grande na mídia, o Ivo Pitangui se destacou muito nessa época porque ele era a única pessoa que sabia lidar com esses casos de grandes queimados e tal. A 38ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, que existe até hoje, foi composta assim nessa época. Na verdade, o Ivo Pitangui ele já houvera feito alguma especialização em cirurgia plástica. Em cirurgia plástica, cirurgia de mão, fora do Brasil. Sir Harold Gillis, falecido já em Londres, e nos Estados Unidos também, não me recordo com quem. Mas foi com o Dr. Ivo Pitangui que realmente a cirurgia plástica aflorou no Brasil. Um médico muito talentoso e uma figura muito carismática. Ele não só desenvolveu uma série de técnicas, porque nessa época onde você não existe, a necessidade é a mãe da criação, né? Então, como não existiam técnicas para se tratar, táticas para se tratar aquelas deformidades que apareciam na 38ª Enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, ele desenvolveu muita coisa. E além disso, com esse carisma muito grande que ele tem, esse pendor apaixonado que ele tem para ensinar, também o puseram em evidência na mídia, nos outros países, e ele acabou sendo uma personalidade. Transformando-se em uma personalidade, também eleva o nome da própria especialidade no Brasil. Outro dia eu estava assistindo televisão e vi um cirurgião plástico brasileiro, que é conhecido nos Estados Unidos como o Dr. Hollywood. Qual a sua opinião a respeito disso? Bacana. Bacana? Para por aí? Muito bacana. Vamos falar um bocadinho. Com relação aos motivos, eu tinha falado nisso anteriormente, da redução de mama, do aumento de mama. Existe, por acaso, você já se deparou com um implante exacerbado ou exagerado de mama e foi obrigado a fazer uma redução? Não, mas isso pode acontecer.
O cirurgião tem que ter a capacidade e a competência de não propor ou não permitir que uma paciente que deseje fazer uma coisa como essa, que ela faça. Ele tem que se recusar a fazer, tem que orientar a paciente, olha, isso aí vai ficar exagerado, você não vai gostar, você vai ter que tirar no futuro, etc e tal. Então essas coisas são mais raras do que a gente pode parecer, né? Porque na mídia aparece muito mulheres que colocaram uma prótese muito grande, até, mas são raras, viu? São raras. Já houve alguma paciente sua, e muito em off, isso fica só entre o doutor Jacinto e os nossos espectadores, que já pediu para fazer uma transformação corporal, para aparecer, agora virou moda a mulher melancia, a mulher morango, a mulher jaca, a mulher sei lá o quê, para aumentar, assim, para protuberar algumas adjacências corpóreas. Olha, não assim nesses termos, mas eventualmente, isso também, graças a Deus, não é muito frequente, aparecem pessoas que querem fazer grandes modificações. Esses pacientes que querem fazer grandes modificações ou que têm um grande descontentamento com sua aparência externa não devem ser operados. Essas pessoas certamente não têm uma necessidade da cirurgia, têm necessidade de um tratamento psicológico, na verdade. Eles não podem ser operados. E isso já me leva a outra pergunta. A sua clínica trabalha em concomitância com algum psicólogo, algum psiquiatra? Não, nós temos para quem enviar, mas não temos ninguém lá dentro... Que trabalhe para e passo? Para e passo, não. Quantas pessoas buscam a clínica para mudar o visual de uma forma radical? Que normalmente as mulheres não estão contentes com o seu visual. A que tem cabelo liso gostaria de um cabelo cacheado, vice-versa. Sim. Algumas pessoas gostariam de estar muito pálidas, muito brancas, outras querem estar ao sol para se bronzear. Essas mudanças radicais, como é que o cirurgião plástico se porta face a um problema desse? Que é um problema. A primeira coisa, você tem que verificar se a pessoa tem realmente necessidade disso que ela está pedindo. Porque fazer uma mágica e transformar totalmente a pessoa, qualquer um aceitaria, porque todos nós queremos melhorar. Agora, o interessante é ver que isso daí não é uma mágica, não é uma brincadeira, é uma cirurgia, tem que fazer isso. Aí a pessoa já fala, bom, então peraí, acho que não dá, isso daí para mim é impossível, não posso fazer aquilo. Então você acaba descobrindo que o paciente, na verdade, não precisa daquela cirurgia. Então a primeira coisa a ser feita é essa, é você diagnosticar o quanto ele está precisando daquilo mesmo, o quanto aquele defeito dói na pessoa. A gente falava muito tempo atrás, em entrevistas outras, Sim. consigo, a respeito da transferência, tira-se a gordura corpórea de alguma parte, introduz na mão envelhecida. Na mão envelhecida e diminui a incidência de manchas senis. Sim. Gostaria que o senhor me explicasse melhor isso. Mas já, logo após o nosso intervalo.